Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria poder estar na casa e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma vez prestarmos e rendermos glória a Ele, porque Ele merece, por esse sangue que foi derramado, por aquele sacrifício tão dolorido que Ele passou, para que hoje nós pudéssemos ter um canto de vitória, vitória nas nossas vidas, e vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo e vitória sobre o inimigo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós já entramos no caminho, sabendo que nós já temos a vitória lá na frente, garantida, que é a vitória maior do cristão, que é a salvação da nossa alma. Se perseverarmos firmes, esta vitória está garantida. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de servi-lo, de estar aqui, agradecer ao pastor pela oportunidade, agradecer aos obreiros pela recepção e dizer que também gostaria, pastor, de ouvir o senhor ministrar aqui nesta noite. E até falo na nossa igreja, como eu trabalho no turno da tarde, aí sempre quando eu folgo na quarta ou no domingo, o pastor nos honra com a oportunidade de pregar. E eu falo para ele, gostaria de estar ouvindo, mas eu gosto sempre de lembrar que a gente não prega só porque a gente quer, a gente não prega por qualidade humana, mas a gente prega porque um dia Deus deu um dom e Ele chamou, e quando nos convertemos, Ele falou que tinha um propósito, Ele falou que tinha algo, e aquilo ardeu em nosso coração. Então nós não devemos só ter aceso no coração quando Deus brada, quando Deus usa alguém, mas no decorrer da nossa caminhada, dos anos, quando vai passando, a alegria no nosso coração em cumprir o ministério, em cumprir o chamado a qual Deus nos fez, é motivo de sempre muita alegria. Então é maravilhoso servir a Deus, estar aqui com os irmãos, e eu tenho muita gratidão a Deus por isso. E agradecer também pela minha família que está comigo, a minha esposa, a minha filha. É muito bom ter a nossa família conosco. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Salmo de número 77, uma palavra a qual o Senhor tem falado comigo por esses dias. Um culto especial, um culto de ensino, um culto onde nós apreciamos a palavra de Deus, um culto onde nós apreciamos a vontade, o direcionamento de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós aprendemos que a vontade de Deus, nós sentimos a sua direção através da palavra, aonde o Senhor fala conosco. Glória a Deus. Quantos acharam de um amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, glória a Deus, aqui no verso 13, e depois nós vamos discorrendo. Verso 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos discorrer, irmãos, no Salmo 77. Irmãos, todos nós somos sabedores que Salmos é um dos livros poéticos da palavra de Deus, aonde é expressada de maneira muito profunda poesias, poemas, cantos, expressões de louvores, expressões de adoração, expressões de clamores. Salmos, como um dos livros poéticos, que essa é uma das características da poesia, é o poeta expor para fora, é pôr para fora aquilo que ele está sentindo, é pôr para fora aquilo que está dentro dele ou dentro dela. A poesia em si, ela é o ato de expor aquilo que está dentro. E Salmo é um livro poético. E o capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos, e esse capítulo que nós vamos meditar, é um capítulo poético. Irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus
Em muitos momentos nós enxergamos os homens de Deus, as mulheres de Deus da palavra, e nós achamos que esses homens, que essas mulheres não tiveram momentos de angústia, não tiveram momento de abatimento espiritual, não tiveram momento de tristeza, momentos onde a fraqueza batia, momentos onde o coração desanimava, momentos onde faltava a provisão financeira da forma em que a pessoa esperava. Quando olhamos para a palavra, muitas vezes achamos que a expressão acontece de uma forma perfeita e só poética, mas na verdade, quando o salmista ele vai expressar, ele está expressando algo que está realmente acontecendo na sua vida, algo que realmente dentro do seu coração está latente, e algo que está muitas vezes alegrando, algo que está muitas vezes entristecendo, algo que está deixando muitas vezes a pessoa depressiva. É uma situação verdadeira em que o salmista está passando. E nesse salmo em específico, o salmo de Asaf, nós vamos ver aqui no verso 1 até o verso 9, o salmista suplicando a Deus na sua angústia. E no verso 1 diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Ou seja, ele estava passando uma situação que para ele era desfavorável. Verso 8: cessou para sempre a sua benignidade? É uma pergunta. Cessou, ou seja, acabou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? O salmista, irmão, não estava conversando com o pastor dele, ele não estava conversando com o líder de jovens dele, ele não estava conversando com a esposa, ele não estava conversando com o amigo, com o namorado, com o professor. Ele estava dialogando com Deus, com o próprio Deus, falando com o Senhor. E no verso 9 ele diz: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Ou seja, do verso 1 ao verso 9, o salmista suplica, questiona e praticamente pergunta: Deus não vai agir mais? Deus não vai operar mais? Ele lembra em alguns versos, no verso 3, lembrava-me de Deus e me perturbava. Porque quando ele se lembrava de Deus, ele se lembrava dos grandes feitos que o Senhor já havia feito. Porque ele era um líder de louvor, e estava ali envolvido com louvor, com adoração, e ele sabia o que tinha dentro das raízes do louvor. Ele sabia que não era só mais uma música, não era só mais um canto, mas ele sabia que quando liderava o grupo de louvor, ele sabia que quando liderava aquela adoração, ele sabia que ali tinha algo profundo enraizado. Ele sabia que tinha algo profundo da parte do Senhor. E nesse algo profundo, ele olha para a profundidade do que é Deus, do que eram as obras de Deus, e ele olha para a situação dele, e ele faz um contraste, e neste contraste ele chega a questionar Deus, se Deus se esqueceu de ter benignidade, se na ira de Deus, o Senhor se esqueceu deles, da misericórdia do Senhor. E todos nós somos sabedores que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e que a sua benignidade dura para sempre. O que fez então o salmista questionar? O que fez então o salmista indagar ao Senhor? O que fez o salmista indagar? O que fez o salmista questionar?
O que fez o salmista falar com Deus em oração era a situação em que ele estava passando, era a situação que ele estava enfrentando. E muitas vezes nós pensamos que na nossa vida nós vamos ser avaliados por Deus somente quando Deus marcar o dia, mandar uma carta, mandar um e-mail e colocar uma agenda e falar: esse dia eu vou te provar, fica atento. E nós achamos que a aprovação, que a situação vai vir na hora que nós imaginamos, do jeito que a gente imagina. Muito pelo contrário, ela vem sempre na direção onde a gente não imagina, na direção que a gente se reveste, se prepara. Ela vem da outra onde tem a fraqueza. Aleluia! O que o Senhor está querendo dizer para nós nesta noite é que nós somos seres humanos, limitados, cheios de falha, cheios de defeito, cheios de limitação. E vai ter sim momento em que a fraqueza vai bater, em que nós vamos nos questionar, em que nós vamos falar com Deus. Mas não é um questionar de duvidar de Deus, mas é um questionar de falar: Deus, eu estou precisando. Deus, a minha situação está controversa ao que eu estava orando. A minha situação está contrária ao que eu clamava. Deus, a minha situação está contrária ao que eu passei a minha mocidade entregando ao Senhor. O resultado parece que não está sendo da forma em que eu esperava. O resultado não está sendo da forma em que eu imaginava. Deus maravilhoso. Deus, parece que eu plantei laranja e estou colhendo limão. Eu não sei qual situação você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido a sua oração com Deus. Eu não sei como tem sido, talvez, e o salmista foi muito feliz, porque na angústia, um texto em epígrafe, o título, diz assim, aquelas letrinhas em cima do título, diz assim: o estado íntimo do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Uma das diferenças desse salmista é que quando o negócio estava apertado para o lado dele, controverso ao que ele esperava, ele foi aos pés de quem pode resolver. Ele foi aos pés daquele que pode, mesmo quando você dobra o joelho e fala: Deus, essa situação está difícil. Porque tem crente, irmão, tem pessoas, tem cristão, tem irmão que está passando a situação e cada um tem um perfil. Deus trabalha com todos, Deus ama todos e a obra dele é perfeita, porque a multigraça de Deus não é só para um tipo de pessoa, não é só para o super crente, não é só para o fraco, não, é para todos, porque na verdade todos nós diante de Deus somos nivelados pela graça dele. Aleluia! Mas a diferença do salmista é que ele foi na presença do Senhor, e nesse momento, e é o que acontece com muitas pessoas, que na hora da aflição, na hora da dificuldade, na hora em que a fraqueza bate, na hora que os pés querem resvalar do caminho, a pessoa busca conselhos em pessoas estranhas, desabafa nas redes sociais, desabafa com amigos do mundo, desabafa com pessoas que não amam a Deus. E é por isso que muitas vezes a fraqueza espiritual é muito grande. É por isso que muitas das vezes a desistência do caminho do Senhor, o nível de pessoas, de quantidade de pessoas que começam e as que terminam. Por isso que a palavra de Deus diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Porque muitos vão começar, mas terminar é só aqueles que, mesmo quando estiverem controversos, e que for aquele tipo de cristão que, quando a coisa está ruim, chega para Deus e fala de coração, fala: Deus, eu não estou me aguentando, não vou aceitar. Alguns chegam para Deus e falam: Deus, eis-me aqui, suporta chorando, e Deus, está doendo a prova, Senhor, e só geme na presença de Deus e só chora. Mas tem alguns que já são diferentes, que já chegam na presença de Deus, rasga igual o salmista: Deus, o Senhor está esquecendo da gente. Qual tipo você é? Que quando a situação bate na porta do teu coração, que quando a situação bate na porta da tua casa, da tua família, qual o tipo de cristão, de crente que você é? É aquele que vai na presença de Deus? É aquele que vai falar com Deus, questionar Deus a situação, e não é questionar a existência de Deus e falar: o Senhor não existe, porque Deus existir é um fato muito claro, só não vê quem não quer.
Não tem como provar que Deus existe. Alguém tem que tentar provar que Ele não existe, porque isso aí já é fato há muito tempo. E até o próprio ímpio e o próprio diabo vê e estremece. Então isso já é fato. Agora, buscar o direcionamento de Deus, chegar para Deus e clamar a Ele por algo que você está sentindo, parece algo fácil que eu estou falando, parece algo que é clichê na igreja, mas quando realmente chega para a nossa situação, muitas pessoas acabam abandonando o Senhor por isso. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão Isaías? Eu acho interessante que no verso 10, o salmista, é isso que é importante, irmão. Quando a gente está passando por situações adversas, está passando por momentos, ou a gente está gemendo, chorando, como um cordeiro mudo ao matadouro, ou a gente está lá, esquelando, falando, Deus, tem misericórdia, o Senhor abandonou, independente da situação. Se a gente estiver nos pés do Senhor, o Espírito Santo vai fazer algo. O Espírito Santo vai fazer algo. E ele ali orando, falando com Deus. No verso 10 diz assim, e eu disse, ele disse para ele mesmo, ele orando, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele chega na presença de Deus ali, se abre, sem reserva, ele não guarda no coração aquela palavra dura. Para mim é uma palavra dura falar isso para Deus que ele falou. Acabou-se a tua misericórdia. Mas ele abre de verdade o coração para Deus. Mas logo em seguida o Espírito Santo, pastor, trabalha no coração dele ali naquele momento de oração. E ele olha para ele e ele enxerga algo muito importante, que nos dias de hoje está muito difícil. Isto é enfermidade minha. Vivemos num tempo em que a pessoa ia chegar e falar, eu estou assim porque o pastor orou e a oração não deu certo. Eu estou assim porque o líder de jovem profetizou e não aconteceu. Eu estou assim porque a irmã profetizou aquele dia e Deus não fez. Eu estou assim porque o irmão pregou lá na igreja, mas para mim não se cumpre. Eu estou assim porque o ministério é errado, porque a religião não vira nada. E eu enxergar a enfermidade sempre no outro, e enxergar sempre a culpa no outro. Mas o Senhor dos Exércitos nesta noite está falando que nós temos que olhar para dentro de nós, porque tem hora que a enfermidade é em nós, tem hora que a falta de fé é em nós, tem hora que o problema é em nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é perfeito. E se a nossa vida está nas mãos dele, a direção, a condução, o trabalhar, o operar, o efetuar é perfeito na ótica dele. Às vezes na nossa vai ser dolorida, mas pode ter certeza que se nós tivermos a direção, caminhando nos passos que Jesus deixou para nós, seguindo os trilhos dele, no final vai ser um final de glória, no final vai ser um final de bênçãos, no final vai ser um final de prosperidade da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu acho interessante que logo depois dele reconhecer a sua enfermidade, que era ele que estava com problema, ele começa no verso 11 a dizer, lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, depois que ele reconhece, ele vai, lembrar-me-ei. Ele começa a ter algo que o Espírito Santo faz sempre conosco, se lembrar das obras do Senhor. E hoje o inimigo tem consumido tanto o nosso tempo, tem consumido tanto a nossa atenção, que a gente tem tanta coisa para consumir, tem tanta tecnologia, tem tanta opção de coisa para assistir, para ver, para mexer, que a gente não para lembrar. Às vezes a gente até reconhece, mas na hora não começa a lembrar, porque nesta noite eu quero dizer, quando eu entro num ambiente como esse, pastor, a minha alma se alegra, porque eu começo a lembrar que eu aceitei a Jesus no meio do canavial. Eu começo a lembrar que o nosso Senhor Jesus me salvou, que Ele me libertou do mundo, e que já vai fazer quase 10 anos que eu estou servindo Ele, e que Ele tem transformado a minha vida. Eu começo a lembrar que vale a pena, e que tudo que se vive com Jesus é grandioso. Quando eu entro num ambiente de glória como
eu entro num ambiente maravilhoso como esse, eu começo a sentir o poder de Deus tão grande na minha vida, que eu nunca senti com bebida nenhuma, que eu nunca senti com uísque nenhum, que eu nunca senti com som alto nenhum, mas é uma glória, é um poder, um lugar simples que ninguém dá nada, mas que quem está aqui está ligado. Deus está trabalhando, Deus está operando para a tua vida. Lembrar-me-ei. Deus está falando nesta noite, é para lembrar. Deus está falando nesta noite, eu não sei. Muitas coisas nos inquietam no dia a dia. É problema de um lado, é problema do outro, ansiedade, às vezes depressão pelo passado, ansiedade pelo futuro, incerteza no momento. Mas o Senhor dos Exércitos está aqui nesta noite dizendo: é momento de lembrar o que eu já fiz pela tua vida. É momento de lembrar daquele livramento, minha filha, porque se não fosse o Senhor guardando, não estaria aqui hoje. É momento de lembrar, meu filho, o livramento que eu dei aquele dia, que você não tinha condição física de tirar o caminhão, de tirar o teu carro, mas o Senhor estava lá, é um anjo forte guardado. Dá para lembrar nesta noite da onde o Senhor te tirou? Dá para lembrar nesta noite o que o Senhor tem feito na tua vida? Dá para lembrar? Glória ao nome de Jesus. Logo depois que ele lembra, no verso 11, no verso 12 ele diz: meditarei também em todas as tuas obras. Lembrar, importante. Lembrei. Legal, o irmão falou lá no culto de lembrar. Cheguei em casa, vou lembrar de onde Deus me tirou mesmo, que ele já fez e tal. Lembrou? Se você der bobeira, é um story que você vê, você já esquece da palavra, esquece de tudo. Mas tira um tempo para meditar. Sentar na cadeira da tua casa, sentar no sofá, fechar os olhos e meditar. Aleluia. É imbuir a tua alma junto com o corpo, junto com a mente, e começar a falar: Deus, o Senhor é bom mesmo, Senhor. Oh, aleluia. Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo. Deus, Pai, eu não merecia por tudo que eu fazia, mas o Senhor é bom demais. Deus, a hora que você der conta, você vai estar falando rajada de mistério na tua casa, louvando, adorando a Deus. Depois que ele lembra, depois que ele medita, ele diz assim: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Depois que ele lembra, depois que ele medita, ele fala assim: agora eu vou falar. Por isso que está a dificuldade a missão, porque fazer missão, falar de Jesus, ir para a rua, ou fazer a obra missionária, entregar um folheto, falar de Jesus, não é só falar, mas é um coração que anda meditando. Porque se só chegar para alguém e entregar um folheto, ou vamos para a igreja. Se o seu coração estiver cheio de uma amargura com a igreja, com o ministério, com os líderes, com o pastor, tiver, ninguém dá oportunidade, ou ninguém não sei o que, estiver cheio de mimimi com a igreja, você vai convidar por obrigação, da boca para fora. Mas se você fizer um convite de alguém que lembrou, de alguém que meditou e foi lá falar, você vai convidar com uma alma. E o próprio Espírito Santo vai se encarregar de convencer aquela pessoa que você convidou. Glória ao nome de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. E nós não temos esse poder. E no verso 13, depois
depois de lembrar, meditar e falar, no verso 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Coisa linda. Aí ele já começa a reconhecer. O homem chegou todo cheio de questionamento para Deus. O Espírito Santo foi quebrando. Daqui a pouco ele já estava lá reconhecendo, falando, meditando, lembrando das obras de Deus. Aí o Espírito Santo vai lá e enche o coração dele mais um pouco. Aí ele vai falar: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O que é santuário? Hoje, para nós, é a casa do Senhor. Parece bobeira, irmão, mas estamos vivendo um tempo de afronta tão grande contra a igreja. E não é só contra a igreja, o cristianismo, é contra a igreja em si. Onde tem aquelas pessoas que falam que já não precisa mais ir para a igreja, que falam que já não precisa mais ir para o culto, que adorar a Deus em casa está tudo certo, e um monte de coisa. É contra a própria igreja, a instituição. Uma batalha tão grande. Mas o salmista, quando ele vai se enchendo do Espírito Santo, ele fala: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Não é na parede, mas é porque no santuário tem momentos de lembrança, porque a gente canta os hinos da harpa, a gente ora, tem a leitura da palavra, tem testemunho, tem edificação, tem a palavra. E ele entende isso porque ele sabe que na casa do Senhor tem caminho, tem direcionamento, tem direção de prosperidade, de vida, de paz. Aleluia! E quantas pessoas que nós já não vemos, que decidiram ouvir a instrução quando jovem, ou quando mais adulto, ouvir a instrução do Senhor, através da palavra, através de culto de jovens, através de tantos ensinamentos. E eu posso dizer que eu sou testemunha disso, que desde quando eu comecei a servir ao Senhor, com 18 anos, na igreja, eu sempre estive ali do lado do pastor Aparecido, do pastor Canela, e dos líderes de jovem, e na igreja, e dos irmãos que trabalhavam comigo, e de Isaías. E quando foi passar uns hinos para mim no meu pendrive, que eu ainda era do mundo, apagou todas as minhas músicas que eu tinha, sertanejo, um monte de música lá. Eu fui lá, não tinha coragem de apagar. Aí o Isaías foi passar uns hinos da mocidade para mim, ele foi lá no notebook, apagou tudo. Eu falei: agora já era, agora não desculpa. E a gente ouvia instrução com amor daquele irmão que abraçava, ouvia instrução com amor daquele jovem que dava com palavra, do líder de jovem que ensinava, do pastor experiente que já viveu muito mais anos, que já está muito mais tempo na terra do que você, do que nós. Então o salmista Asaf entendeu que vale a pena ouvir, que não é mera religiosidade. É isso que o inimigo quer impor no mundo: igreja, religiosidade, não sei o quê. Não, mas para quem se propõe a buscar Deus, é ouvir a direção do teu caminho. E muitas vezes deixa de prosperar nas outras partes da vida, financeiramente, conjugalmente, muitas coisas deixa de prosperar porque não ouve o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é para abençoar a alma, é para abençoar o corpo, é para abençoar a família, é para abençoar as finanças, é para abençoar a igreja, é para abençoar a sociedade, é para abençoar tudo. Deus quer abençoar. Muitas vezes que a gente não entende isso que o salmista entendeu. Continuando, no verso 13, ele fala que conhece sobre o caminho, engrandece a Deus dizendo que Deus é tão grande como o nosso Deus, e glorifica o Senhor. Depois, no verso 14, como toda pessoa que se lembra, medita, fala e lembra do caminho, aí no verso 14 ele diz mais um pouco de adoração e fala: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ou seja, ele continua aquele processo de adoração. Ele está ali falando com Deus, ele já está convencido pelo Espírito Santo que vale mais a pena Deus, que Deus está trabalhando, que Deus é o caminho. E todo o caminho de alguém que se propõe a ouvir a Deus, a entrar na oração, ser comovido pelo Espírito Santo, direcionado por Ele,
ele sempre corre para a adoração. Por quê? A adoração é um gozo para a alma. Porque quando a pessoa estava no mundo, ela tinha alguns prazeres, alguma forma de ter uma alegria momentânea. Mas quando a pessoa vai para Cristo, Deus dá outro prazer para ela. E o prazer principal do cristão é a adoração. É um negócio na alma que não tem preço. Que só verdadeiro adorador que se converte. Eu não estou falando perfeito adorador, eu estou falando verdadeiro, porque perfeito é só Cristo. E nós vamos nos parecendo com Ele mais a cada dia, quando diariamente reconhecemos as nossas limitações. Mas o verdadeiro adorador, na verdade, quando ele vai entendendo o caminho, o prazer dele é adorar. O prazer dele é estar no templo. Sabe onde que eu acho esse texto muito interessante? Lá em Lucas, no último capítulo, se eu não me engano, não sei se é 16 ou é 24. Em Lucas, o último capítulo, você vai ver os últimos versículos. Jesus ressuscitou, andou com os discípulos no caminho de Emaús, apareceu lá para os discípulos que estavam duvidando, para os apóstolos. As mulheres já tinham ido lá, tinham visto, chegou, falou para os apóstolos, eles duvidaram. Mas Jesus chega lá e aparece para eles: olha, eu estou aqui, vocês não acreditaram no que as mulheres falaram, mas eu estou aqui, eu ressuscitei. Anda com eles, come peixe com eles. Ou seja, se cumpriu o que a palavra de Deus disse. E o lindo é que logo após Jesus se assente, ele sobe aos céus. Ou seja, se cumpre a palavra. E o que eu acho lindo é que nos próximos capítulos, nos próximos versículos, vai dizer que eles reunidos, vou ficar só nas minhas palavras, vamos lá, Lucas, vai. Glória a Deus. Lucas, último capítulo, Lucas 24. Glória ao nome de Jesus. E diz assim no verso 50 até o 53: a ascensão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Ou seja, Jesus tem interesse em te abençoar. Senão ele subia para o céu de qualquer jeito e nem abençoava, mas ele abençoou. Então não aceita quando alguém te amaldiçoar, tá? O seu Deus quer te abençoar. E no verso 51 diz: e aconteceu que, abençoando-os ele, ou seja, Jesus estava ali, ele abençoa aquelas pessoas, os discípulos, os apóstolos, aquela multidão de pessoas que estavam ali, se apartou deles e foi elevado aos céus. Ou seja, se cumpriu tudo que Jesus tinha falado. Ele veio, ele ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e cumpriu a palavra que ele subiu aos céus. E no verso 52 diz: e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E se espalhou para suas casas e cada um foi fazer o seu culto. E se espalhou para a sua casa e cada um entrou no seu quarto, pastor, e não foi para a igreja.